Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 7 de maio de 2025 e este é o NT Sul, chegando até você mais uma vez para te trazer as principais notícias e informações do dia. Desde agora, queremos agradecer a sua companhia e desde já também contamos com a sua participação por nosso WhatsApp, Face ou pelo canal no YouTube, onde estão acontecendo desde agora as lives aqui do NT Sul. Vamos conferir a partir de agora os destaques desta edição. Daqui 4 meses, a Ponte do Fandango vai ser bloqueada novamente. Segundo o DENIT, a interdição total é necessária por conta das obras. Na expectativa de uma solução para o deslocamento de pessoas e veículos, uma ponte móvel do Exército foi sugerida, mas a alternativa foi desconsiderada pelo comandante. A largura do rio Jacuí atualmente ele é um óbice na nossa capacidade de transposição de curso de água. Então, para esse ano, 2025, isso não vai acontecer. Eu garanto que não temos pontes suficientes. Ontem teve comemoração para a matemática na UFSM Cachoeira do Sul. Ciências exatas para todos, sem mistério e com muita diversão. Eu vou chutar em... o peso... 2.124. Se eu acertar, eu vou ganhar um carro. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala da geração de empreendedores. Os jovens nascidos nos anos 2000 tomaram medidas para construir seus próprios pequenos negócios. Tanto a geração Z quanto a Alfa vivenciam um fenômeno do empreendedorismo precoce, aproveitando as oportunidades do mundo digital, em uma era imersiva, para iniciar seus negócios desde cedo. O NT Sul apresenta hoje o 4º episódio da série Águas de Maio, Marcas da Enchente no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre o efeito das enchentes na saúde mental dos gaúchos. Foi muito desesperador, assim, a gente não saber se no outro dia nós teremos empresa, se no outro dia nós teremos nossos cachorros, se no outro dia nós teremos para onde ir. Cada chuvinha que dá no céu, assim, parece que a gente volta lá para aquele dia, né? Essas pessoas, elas estão de fato expostas, né? E o medo delas não é irracional. Isso e muito mais no NT Sul, que a partir de agora conta com a sua companhia e com a sua participação. Nosso WhatsApp está aí na tela para que você possa mandar sua mensagem, o seu recado, o seu áudio ou vídeo, alguma informação, alguma homenagem, algum questionamento, 519-9769-7129. A gente tem também live lá no Facebook da TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira. Também estamos ao vivo lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tudo isso para estar mais pertinho e junto de você. Fique conosco, o NT Sul de hoje está no ar. E eu começo esta edição com uma pergunta para você que nos acompanha. Você gosta de trabalhar com números? É bom em matemática? Muita gente balançando a cabeça aí, não, matemática não é para mim. Gente, a verdade é que gostar e se dar bem em matemática não é unanimidade, a gente sabe disso. E para muitas pessoas, os números representam dificuldade e uma barreira tremenda. Muita gente não sabe, mas ontem foi dia 6 de maio, o Dia Nacional da Matemática. E no campus da UFSM aqui de Cachoeira do Sul, a data representou diferentes e divertidas oportunidades de interação e acesso a essa área do conhecimento, como forma de mostrar que ela está presente em quase tudo o que fazemos e é para todos. E ontem à tarde eu estive lá no campus estreitando um pouquinho meu relacionamento com a matemática. Foi muito divertido. Matemática. Quando ouve, ao que você relaciona essa palavra? A números? Seguramente. Matemática. E que tipo de sentimento essa palavra te causa? Aqueles que gostam das ciências exatas seguramente usariam este emoji. Já aqueles mais ligados às ciências humanas usariam este. Resumidamente, esta área do conhecimento, que é tão presente em praticamente tudo, sempre esteve longe de ser unanimidade.
E como que se fosse uma justificativa por não ser apreciada e entendida por muitos, a palavra matemática, que tem origem grega, em livre tradução significa aquilo que pode ser aprendido. A professora Daisy concorda plenamente. Aqueles que não são assim 100% adeptos e que gostam da matemática, eles têm condições sim de reverter toda essa situação, porque muitos chegam aqui com algumas deficiências, mas depois com o tempo eles aprendem a gostar e dominam os conteúdos e aí eles têm uma boa relação com a matemática sim. E a gente comprova um pouco disso quando acompanha essa turma aí se divertindo, mas também concentrada, com um olho no celular e outro no monitor. Eles estão jogando o Kahoot, um quiz online com questões só de matemática. Eles respondem através do celular e aparece na tela o desempenho de cada um. Grande campeão da rodada, e aí? Ah, foi legal, foi bem divertido e contei com um pouquinho de chute também, mas foi bem legal. Como é que é qual é a tua relação com a matemática? Ah, desde sempre foi o que eu sempre gostei, sempre me dei bem na escola e tal. E agradecer meus fãs também, minha torcida. Veio com torcida e tudo? Ah, com torcida. E a segunda colocada nesse desafio foi a Richelle. Richelle, tá muito emocionada? Ah, eu tô, né? São perguntas de matemática, que é uma coisa que eu gosto e tem muita gente competindo, então foi bem legal de participar. Tu sempre gostou de matemática? Desde criança, sempre foi a que eu mais tive afinidade, assim, mais gostei. Eu gosto mais dos números, eles são mais exatos, é mais fácil de entender eles. Uhum. Porque isso não é com todo mundo, né? Tem pessoas que os números não... Parece que não conversa com elas, mas pra mim conversa bastante, apesar de eu não ter ganhado. Vai ter mais de novo, né? Exato. E quinto lugar também não é tão ruim. Não, né? Não. Maravilhoso. Dá pro gasto. Dá pra manter essa paixão com a matemática? Dá pra manter o relacionamento? Dá pra manter um bom relacionamento com a matemática. E essa foi a vibe da terça-feira no campus da UFSM de Cachoeira do Sul. No Dia Nacional da Matemática, entre uma aula e outra, os acadêmicos participaram de diferentes e divertidas atividades ligadas ao raciocínio lógico e também aos números, é claro, celebrando a matemática. Quantos grãos de milho de pipoca tem nessa garrafa PET? Como calcular isso? Tem quem calcule, tem quem coloque no chat GPT, tem quem compare com o peso de uma garrafa de água. Eu vi gente medindo. Quer fazer um chute? Olha... Pode pegar. Não faço nem ideia, menina. Você pode pegar, pode olhar pra garrafa, só não pode abrir e contar. Deu 800 a? 2.800. 800 a 2.800. Quantos grãos teremos aqui? Gente, é muito grão. Eu vou chutar em... O peso... 2.124. Se eu acertar, eu vou ganhar um carro. Não, né? Não. Ainda não. Quem sabe mais pra frente. Quem sabe a garrafa. A gente acha que talvez seja a garrafa o prêmio. Garantindo uma panela de pipoca. Aqui nessa mesa tem um jogo chamado Tangram, que pra mim era um quebra-cabeça. Mas tem a ver com matemática, é um tipo de quebra-cabeça e, segundo a Lara, um jogo bastante popular entre o pessoal da matemática. Exatamente, é muito jogado, muito conhecido e muito discutido em aula para as crianças e para os adolescentes. É um jogo exato também. É um jogo exato, retinho. Qual é a situação? Aí tem que montar as figurinhas? Isso, você tem diversas figurinhas que você pode montar, são bichinhos, uma pirâmide, várias formas. E tem que obedecer a forma e a cor? O tamanho, a cor e usando as peças que tem disponível no Tangram. Onde é que os números entram aqui? Os ângulos dos triângulos, tanto o fato de serem triângulos, a gente estuda muito a simetria dos triângulos, tanto na faculdade quanto no ensino fundamental e médio. E o uso das formas no dia a dia, porque se você olhar, tudo que a gente constrói, tudo que a gente faz no dia a dia está relacionado com formas geométricas, e formas não geométricas também, precisas e não precisas. Os prédios, a matemática está em tudo, querendo ou não. E os números se camuflam em diferentes formas, em todas as formas praticamente, né? Exatamente, em tudo. Pela facilidade que eu tenho com matemática, eu nem vou tentar, gente. Senão, eu vou até o finalzinho da reportagem tentando montar um gatinho, seja o que for, e não vai dar certo. Vamos ver o jogo de xadrez? Diz que está tendo jogo de xadrez ali na outra sala. Vou mostrar para vocês.
E na sala do xadrez impera o silêncio e a concentração dos jogadores. Aqui também não se vê números, mas a matemática está muito presente. Encontro uma cadeira e o tabuleiro me chama para a disputa. Infelizmente, não domino esse jogo. Professor, conta pra gente, por favor. Qual é a essência do jogo de xadrez e o vínculo, a relação direta com a matemática? O jogo de xadrez é um jogo de tabuleiro. É uma disputa entre peças brancas e pretas cujo objetivo é capturar o rei. E ele traz grandes benefícios a longo prazo aos seus participantes, que diz respeito a raciocínio lógico. Qualquer problema matemático, tu tem que tentar achar a solução. Não somente matemática, nas outras áreas, né? E o xadrez, ele traz isso de maneira implícita, né? Que tu tem uma configuração e tu tem que tentar achar os melhores lances para chegar na solução, chegar no checkmate. Um dia todinho dedicado à matemática, sem traumas e cheinho de diferentes e divertidos atrativos que a tornem mais popular, acessível e descomplicada. Assim foi o 6 de maio na UFSM de Cachoeira do Sul e seguramente em inúmeras instituições Brasil afora. Uma data oficializada em 1985, quando do centenário de nascimento do carioca Malba Tahan. O engenheiro por formação e educador por vocação, que através de mais de 100 livros escritos e métodos acessíveis e lúdicos, tornou os desafios numéricos leves e divertidos. Uma missão que ainda persiste entre os educadores da área. Mas nem todo mundo chega aqui amando a matemática, não. É um relacionamento que vai amadurecendo. Exatamente. Com o convívio a gente vai adquirindo esse conhecimento, a gente vai gostando e aprendendo mais a matemática aqui dentro. E para mim também, viu? Meu relacionamento com a matemática melhorou um pouquinho, viu? Hoje pela manhã fiquei sabendo sobre o resultado daquela adivinhação de quantos grãos de milho de pipoca tinha na garrafa PET. Olha só, 2.229. Eu chutei 2.124. Diferença de apenas 105. Tô felizona da vida. Matemática e eu, ó, mais próximas cada vez mais. Legal, o dia foi super especial na UFSM e seguramente em muitos lugares, né? Para tornar a matemática mais popular, mais acessível e mais atraente também. Isso é muito importante e fundamental. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora vamos para o comentário da Grace Tomazetti, hora do quadro Minha Carreira aqui no NT Sul. Hoje a Grace vai falar sobre a nova geração de empreendedores. Os jovens nascidos nos anos 2000 tomaram medidas para construir seus próprios pequenos negócios. A geração Z, que inclui os nascidos nos anos 2000, tem dado provas de que avança com força em direção ao empreendedorismo. O site Leaders Media, especializado em negócios, liderança, estratégia e crescimento pessoal, mostra que 93% da geração Z tomaram medidas para construir seus próprios pequenos negócios. O estudo entrevistou 1.000 jovens entre 18 e 25 anos, revelando que 82% deles dizem que são mais adequados para serem empreendedores do que para seguir uma carreira tradicional. Do total, 72% acreditam que as carreiras tradicionais não estão disponíveis para eles e 90% querem criar algo novo para tornar o mundo um lugar melhor. A pesquisa revelou que 80% dos entrevistados consideram sua geração mais adequada ao empreendedorismo do que seus pais devido às mídias sociais e à tecnologia, e que se veem preparados para serem os mais empreendedores da história. Outro estudo atesta a debandada da geração Z em direção ao empreendedorismo. Dados mostram que 62% da geração Z já começou seu próprio negócio ou planeja fazê-lo no futuro. Mas a geração Z está abordando a propriedade empresarial de maneira diferente das gerações anteriores. A identidade desta geração foi moldada pela era digital, preocupações com as mudanças climáticas, questões sociais e econômicas e o impacto da pandemia.
Esses jovens também são reconhecidos por usarem a internet para seu trabalho, para fazer compras, para namorar e cultivar amizades. Outro ponto importante, a geração Z desenvolveu uma inclinação natural para a resolução independente de problemas e busca de respostas por conta própria. Aspirantes a empreendedores dentro desta geração possuem as ferramentas necessárias para criar um site rapidamente, estabelecer uma loja online ou se tornar parte de um mercado digital em poucas horas, geralmente com um custo mínimo ou nenhum. O ceticismo em relação ao modelo tradicional de sucesso profissional vivenciado pelas gerações anteriores se destaca como outro catalisador por trás da inclinação da geração Z para o empreendedorismo. Quer mais exemplos desse efeito? A geração Z está mais propensa a iniciar negócios que tenham um impacto positivo no mundo. Muitos empreendedores da geração Z estão focados em sustentabilidade, justiça social ou ambientalismo. São mais propensos a usar a tecnologia a seu favor. Essa geração cresceu com ela e se sente mais confortável em usá-la para iniciar ou expandir seus negócios, assim como usar as mídias sociais. Há mais probabilidade de serem flexíveis e adaptáveis, por terem passado por uma série de convulsões econômicas e sociais. Em resumo, o acesso facilitado à informação e recursos digitais, tanto a geração Z quanto a Alfa vivenciam um fenômeno do empreendedorismo precoce, aproveitando as oportunidades do mundo digital, em uma era imersiva, para iniciar seus negócios desde cedo. Cabe aos pais entender essa manifestação e incentivar o empreendedorismo dessa geração. Afinal, os tempos são outros. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas ou sugestões de pauta para a TV Cachoeira através do Facebook ou do WhatsApp ou diretamente para mim, no Instagram G Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Cachoeira do Sul se prepara para enfrentar mais um grande desafio logístico de mobilidade a partir de setembro, com o bloqueio total da Ponte do Fandango. A interdição, necessária para obras de manutenção estrutural, ainda não conta com uma solução oficial para o deslocamento de pessoas e veículos durante o período. Em pronunciamento na tribuna da Câmara de Vereadores, uma alternativa foi levantada pela vereadora Ana Paula Mello, que sugeriu o uso de uma ponte móvel provisória a ser instalada pelo 3º Batalhão de Engenharia de Combate. A gente foi atrás para entender melhor essa possibilidade. Pois bem, a gente traz então mais esclarecimentos sobre isso que foi compartilhado na última sessão da Câmara de Vereadores, inclusive pela vereadora Ana Paula Mello, sobre essa possibilidade que se ventilou do batalhão aqui de Cachoeira do Sul construir, colocar uma ponte no Rio Jacuí. Para a gente esclarecer melhor isso e de como isso chegou até aqui o município, ao meu lado, o comandante Humberto Costa, aqui do batalhão de Cachoeira do Sul. Comandante, essa informação ela é real? O que o batalhão trabalha nessa questão envolvendo mobilidade através dessa ponte? Bem, o batalhão esse ano, em função do recebimento de Uniflotes, que são suportes flutuantes, irá fazer um treinamento no 2º semestre, para o lançamento de uma ponte de 60 metros, no máximo, no Rio Jacuí. Porque essa é a capacidade máxima que nós temos hoje de lançamento em virtude das demais equipagens que estão lançadas no terreno. O Jacuí atualmente está na base de uma largura de 250 metros, o que extrapola a nossa capacidade de lançamento de ponte. Então, para esse ano, é só um treinamento. Para vencer o Jacuí, nós teríamos que trazer praticamente todas as pontes que estão na região sul, mais uma de fora, em virtude do vão. O vão ali supera todas as pontes nossas juntas atualmente em Cachoeira do Sul. Tá certo, comandante. Então, essa informação de que o batalhão vai colocar essa ponte, ela de certa forma ela não é bem isso que se foi repassado. Existe uma dificuldade por conta da largura do Jacuí. Exatamente. O grande gargalo para o batalhão é a largura do rio. E em função da largura do rio, superar todas as nossas pontes juntas para o lançamento da ponte.
Então, para esse ano, 2025, isso não vai acontecer. Eu garanto que não temos pontos suficientes, né? Para o ano que vem, né, também há um problema. As demais pontes lançadas, né, ainda estão lançadas no terreno em função das enchentes. Então, para lançar essa ponte no Rio Jacuí, teria que trazer praticamente todas as pontes disponíveis, né, na região sul, na região sudeste, o que é difícil de acreditar nesse momento. Lembrando que tem uma em Santa Maria e Lajeado, né? Exatamente. Uma ponte que é para ficar provisória, para vocês terem uma ideia, né, vai fazer 1 ano agora, né, e não há perspectiva de desmontagem em 2025, que atrapalha mais ainda nessa transposição de curso de água aqui do Rio Jacuí. O que está no planejamento dentro do batalhão, comandante, é esse treinamento desse equipamento que vocês receberam de fora. Como o batalhão tem essa referência na construção de ponte, se escolheu o batalhão aqui de Cachoeira do Sul para fazer esse treinamento e não resolver a situação da Ponte do Fandango programada para setembro, uma interrupção, né? Foi bom você tocar no assunto que era uma atividade já planejada, independente da interdição da Ponte do Fandango, né? O Exército decidiu colocar aqui em Cachoeira do Sul esses uniflotes, que são suportes flutuantes, para o batalhão por ser referência na transposição de curso de água. Esse treinamento não está ligado, né, a um apoio à população de Cachoeira do Sul, até porque a gente não tem a capacidade atualmente de vencer o rio, né? Então, esse planejamento desse treinamento é para, no futuro, numa eventualidade, transpor o Rio Jacuí, o que não é uma realidade hoje. A gente não tem a capacidade atualmente. Ok, tá certo. Lembrando que o lançamento dessa ponte, ele demora um certo tempo, né? Aqui a gente conversando é em torno de 30 dias no mínimo, né? O lançamento de uma equipagem igual a essa que está lançada em Santa Maria, né, no Rio Jacuí, demoraria, na verdade, minimamente 1 mês, né? É uma equipagem nova que está vindo dos Estados Unidos, que nós temos que também nos adestrar para, numa eventualidade, no lançamento real no Rio Jacuí. Ok, tá certo, comandante. Então, para a gente esclarecer, o batalhão não vai ficar responsável pelo lançamento de uma ponte quando a ponte, obviamente, do Fandango estiver interrompida em setembro. Não. A verdade é que nós vamos realizar um treinamento com parte de uma equipagem para aprender, né, como é que essa equipagem nova vindo dos Estados Unidos funciona, né? Como eu falei, a largura do Rio Jacuí atualmente ele é um óbice na nossa capacidade de transposição de curso de água. Ok, tá certo. Tem mais ou menos a data onde vai ser feito esse treinamento? Está agendado para o mês de outubro, aqui em Cachoeira do Sul. Eu vou sugerir ainda 2 posições na cidade, né? Deve ser aqui na retaguarda do batalhão e uma também no Moron, né? Que são as áreas que nós podemos chegar com guindaste para apoiar a transposição. A gente quer passar com transparência, né, a situação do batalhão. Nós estamos nos adestrando. A vinda desse material aqui é um entendimento que o Exército tem, que o batalhão tem que se adestrar em transposição de curso de água. E no futuro, assim como já foi em outros anos, nós temos como objetivo de futuro transpor o Rio Jacuí. É um objetivo do batalhão que eu tenho certeza que em breve, tá, pode demorar 1 ano, 2 anos, mas nós vamos conseguir atingir esse objetivo. Tá certo. Conversamos então com o comandante Humberto Costa falando sobre esse assunto relacionado à Ponte do Fandango e ao lançamento através de um treinamento aqui do batalhão, então programado para durante 1 ano, mas que não supera as margens do Rio Jacuí. Apenas um treinamento interno aqui do batalhão para ver como funciona esse novo equipamento que está chegando aqui para a Cachoeira do Sul. Ele vem de fora e como o batalhão tem essa referência em pontes através de situações do passado, o batalhão aqui de Cachoeira do Sul foi o escolhido para realizar esse treinamento ali no Rio Jacuí. Gente, o repórter Bernardo Miller conversou com a vereadora Ana Paula Mello sobre o anúncio do lançamento da ponte pelo batalhão feito por ela na sessão da Câmara. Por telefone, Ana Paula disse ter sido surpreendida por essa informação repassada pelo comandante e afirmou que pretende se reunir novamente com ele para esclarecer a situação que considera de grande importância para a Cachoeira do Sul. A gente muda de assunto agora, vamos para a sua participação aqui no NT Sul. Vamos para a tela? Aqui na tela, participação pelo WhatsApp da Daiane Oliveira. Que pouca vergonha a nossa rua, ninguém faz nada. É a 5ª vez que mando mensagem para vocês. Minha mãe é idosa e tem um bebê. Vans e Uber não descem aqui. Se precisar de ambulância, também não consegue chegar. Não sei mais o que fazer. Demanda da Daiane, mais uma vez a gente coloca no ar aí
possivelmente quinta, deixa eu ver, ela não mandou a localização, né? Até para orientar melhor qual é o bairro e tudo mais, mas, Daiane, está no ar então a sua participação, a sua demanda para a Secretaria Municipal de Obras, e a gente reforça a necessidade também de você protocolar junto à Secretaria esse seu pedido para oficializar essa demanda e aí sim poder cobrar com mais determinação, ser mais incisiva na cobrança, tá bom? Obrigada pela participação. Quem mais participa? A dona Marli, mande feliz aniversário para o meu esposo Cláudio José Lopes da Silva, que está completando 62 anos hoje. O seu Cláudio, dona Marli, um grande abraço então para a senhora, obrigada pela participação. Seu Cláudio, um grande abraço meu, de toda a nossa equipe. O seu Cláudio é o telespectador assíduo do NT Sul, participa sempre, manda áudio, manda vídeo pra gente, é muito interativo. Que Deus lhe abençoe, muita saúde para sua vida e alegrias mil nesse novo ano, tá bom? Um grande abraço, muito carinhoso meu e de toda a nossa equipe, a equipe aqui do NT Sul. Tá, seu Cláudio? Dona Marli, obrigada pela participação também. Continue mandando suas mensagens que daqui a pouquinho tem mais uma janelinha, mais um bloco de interações aqui no NT Sul com a sua participação. A seguir, o NT Sul apresenta o 4º episódio da série Águas de Maio, marcas da enchente no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre o efeito das enchentes na saúde mental dos gaúchos. Foi muito desesperador, assim. A gente não saber se no outro dia nós teremos empresa, se no outro dia nós teremos nossos cachorros, se no outro dia nós teremos para onde ir. Cada chuvinha que dá no céu, assim, parece que a gente volta lá para aquele dia, né? Essas pessoas, elas estão de fato expostas, né? E o medo delas não é irracional. Tá imperdível, viu? Voltamos em 3 minutinhos. Continue com a TV Novo Tempo. Esse é o NT Sul, 12 horas 32 minutos agora, estamos de volta para falar sobre o tempo. Muita gente curiosa, como vai ficar o tempo nos próximos dias. Imagens do centro de Cachoeira do Sul já revelam que o dia está ficando diferente. Amanheceu um dia bonito, agora já tem muitas nuvens no céu, né? O sol já está escondidinho, então devagar o tempo vai mudando. E aí, Helena, como fica o tempo a partir de agora? Hora de conferir então como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul de hoje até sexta-feira. Atenção porque tem alerta de tempo severo com temporais e chuva intensa. Aqui em Cachoeira do Sul, os acumulados podem chegar a 100 milímetros. O meteorologista Gustavo Verardo traz os detalhes. Olá a todos, um alerta de tempo severo está em vigor para a região de Cachoeira do Sul até a sexta-feira. Atenção! Nessa quarta-feira, o nosso destaque é para a formação de uma frente quente, que é um sistema que migra do norte para o sul, levando pancadas de chuva, ocorrência de queda de granizo de forma isolada e rajadas fortes de vento também de maneira pontual. A quarta-feira vai ser marcada por grande instabilidade e aquele famoso chove para. Não se descarta a ocorrência de temporais isolados. Na quinta-feira, a instabilidade começa a se organizar mais no centro-sul do Rio Grande do Sul. E atenção, entre a quinta e a sexta-feira, uma frente fria potente sobe em direção ao norte. E o nosso alerta da Baroclima é para chuva com altos acumulados, que em Cachoeira do Sul, no somatório dessa quarta-feira até a sexta, pode bater a faixa de 90 a 100 milímetros. Isso é quase que a chuva do mês todo em apenas 48 a 72 horas. Então atenção, porque o tempo instabiliza bastante nessa quarta e a partir da quinta-feira no período da noite. A sexta vai ser um dia de céu encoberto e chuva praticamente todo o dia, quando são esperados os maiores acumulados. Nessa quarta-feira, mínima de 18 e máxima de 25. Na quinta-feira esquenta, uma corrente de ventos quentes que sopra de norte trazem aumento de temperatura. Na quinta máxima bate em 30 graus. Na sexta-feira, por conta da chuva, não passa dos 23. Já a nível Rio Grande do Sul, o destaque é para alagamentos entre o centro, campanha e oeste do Rio Grande do Sul. As cidades mais próximas da fronteira com o Uruguai podem acumular mais de 170 milímetros nas próximas 48 horas, resultando em alagamentos.
Nas nascentes dos grandes rios do Rio Grande do Sul, ou seja, no Planalto e na Serra, não há expectativa de altos acumulados e nem de enchentes. Então, de modo geral, Rio Grande do Sul em alerta a partir desta quarta-feira. Águas de maio, efeitos da enchente de maio do ano 2024 na vida dos gaúchos. Desde sexta-feira a gente está exibindo uma série de reportagens especiais produzida pela TV Cachoeira, pelos colegas, por mim também, por toda a equipe da TV Cachoeira, para levar até você um pouco do que foi essa tragédia e o quanto, um ano depois, tudo isso afetou os gaúchos de diferentes maneiras e em diferentes segmentos. Hoje, a colega Thelma Tomás traz os efeitos da grande enchente no psicológico, na saúde mental dos gaúchos. Vamos conferir a reportagem. Sons da natureza que até pouco tempo eram comuns para trazer aquela sensação de tranquilidade e que soavam como uma sinfonia para embalar os nossos sonhos. A batidinha da chuva na janela, um vento um pouco mais forte que trazia o refresco nos dias quentes, agora para muitos é sinônimo de alerta. Depois das inundações de maio de 2024, muitas pessoas já não conseguem mais conviver com o barulho da chuva, com um vento mais forte que chega e até mesmo o som de helicópteros que passam por aí. Todos esses sons e muitos outros sentimentos agora representam gatilhos, que são sintomas de adoecimento emocional para boa parte dos gaúchos. As inundações de maio não deixaram rastros de destruição só nos lares, na vida financeira e material dos gaúchos, mas também no sistema emocional, afetivo, psíquico e mental. A cada chuva, aquela sensação de pavor, né, de medo, de pensar que pode acontecer de novo. Aquele barulho de helicóptero constante, né? O tempo fica nublado, parece que eles começam a voar de novo. A cada sirene de ambulância ou até mesmo da polícia, né? A gente volta para aquele dia. O relato da Maria é o mesmo de boa parte dos gaúchos que viveu o drama das enchentes de maio de 2024. Quem teve a casa invadida pelas águas, precisou ser resgatado ou mesmo perdeu tudo com a inundação, sentiu os efeitos psicológicos da tragédia de maneira mais intensa. Mas a verdade é que todos nós sofremos feridas e abalos emocionais depois das inundações. Isso reflete no emocional ainda hoje, passado um ano dessa tragédia. São feridas, marcas emocionais que persistem e já foram mapeadas por profissionais de saúde mental, como o Santiago, que integra um grupo de pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. De acordo com o estudo, entre maio e junho do ano passado, aproximadamente 42% das pessoas sofreram com estresse pós-traumático após as cheias. Cerca de 5.000 vítimas foram avaliadas, 90% tiveram a saúde mental afetada. A gente, por meio da pesquisa, conseguiu delinear assim, um perfil da pessoa que provavelmente vai ser a mais afetada por sintomas psiquiátricos ou psicológicos, né? Por exemplo, se ela teve contato com a água, se ela teve que sair com urgência de casa, se ela precisou ser resgatada também, né? Isso tudo são dados que a gente viu que foram significativos para a pessoa ter um desfecho pior em questão de saúde mental, mesmo 6 meses depois das enchentes. A Maria, moradora de Canoas, precisou ser resgatada de helicóptero da casa em que mora há quase 40 anos. Não só ela, toda a família. Há menos de um ano havia concluído uma reforma no quarto, deixando o cômodo como sempre sonhou. A chuva levou não só os sonhos, as memórias, a história de vida dela e do marido.
e deixou muitos traumas e ainda marcas e feridas emocionais que ela trata em terapia e com acompanhamento médico e medicamentos. Tinha dias que eu não conseguia sair da cama, tinha dias que eu comia. E no outro dia já não queria comer nada. E o meu filho queria que eu saísse da cama e dizia: mãe, levanta, mãe, tem um solzinho, vamos sentar lá na frente, tem um solzinho. E eu dizia que eu não queria levantar, daí eu coloquei as mãos assim na cabeça e disse assim para ele: meu filho, não quero sair daqui, esses helicópteros não param de voar. Daí ele me pegou assim pelo braço e me colocou sentada e disse assim: que helicóptero, mãe? Eu disse: os helicópteros, eles não param de voar, eu só queria que eles parassem, porque eles estão me enlouquecendo. Esse barulho de helicóptero tá me deixando louca. E ele disse: mãe, não tem mais helicóptero. Faz dias, ele disse assim pra mim: faz dias, mãe, que os helicópteros não voam mais. Tinha algumas psicólogas assim dando aquele apoio, né, aquele trabalho gratuito, né. Daí ela resolveu me encaminhar para o psiquiatra, né, porque ela disse que eu tava assim já muito além, né, da terapia, no caso, né. Daí foi onde o psiquiatra me ajudou, né, me deu medicação para dormir e ali foi indo, devagarinho foi melhorando, né. De acordo com o pesquisador, os sentimentos manifestados pela Maria estão alinhados com o que na psiquiatria é diagnosticado como TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Os sintomas eles costumam ser divididos em 4, né? Primeiro, os de reexperienciação, que tem mais a ver com memórias intrusivas, são lembranças indesejadas do que aconteceu. Depois a gente tem hiperexcitação, que seria a pessoa ficar mais ansiosa de forma geral, mais agitada, com mais dificuldade de dormir, por vezes taquicárdica, né? Além disso, sintomas de evitação, então a pessoa começa a evitar lugares ou eventualmente até pessoas que relembrem ela daquele momento traumático. E por último, os sintomas relacionados à cognição e percepção do mundo, por assim dizer. A pessoa começa a ter uma percepção muito negativa do mundo, que o mundo é perigoso e o mundo pode me traumatizar. O marido da Maria, o Carlos, viveu com ela essa tragédia. Ele nasceu na casa onde hoje eles vivem e que foi inundada em maio do ano passado. O sentimento de agonia compartilhado. No sábado, nós não dormimos, nada. No sábado eu fiquei olhando ali na sacada ali. Daí começou os helicópteros de vídeo. Todo mundo gritando: socorro, socorro, socorro. Daí na minha vez, para subir, trancou o cabo do helicóptero lá em cima, lá, na minha vez. Daí eles pegaram e foram assim, pendurados assim, sabe? Eu peguei e comecei a chorar assim, e a chuva caindo assim. Agora eu perdi a minha família, agora não tem mais ninguém comigo. O que eu vou fazer? Daí eu fui lá no campo lá para ver. Os pessoal estão chegando no helicóptero. Daí a vizinha perguntei: ô dona Vera, cadê a Maria? Não, a Maria saiu? Saiu primeiro que eu. Daí ela: não, ela não está aqui. Daí, pá, e agora? E era largado no Carrefour. Isso tudo porque os resgates aconteciam conforme era possível e os abrigos eram distantes. E naquele momento em que o Carlos e os pais estavam ainda buscando encontrar o resto da família, uma outra coisa ainda mais séria acontecia com a Maria. Tive um infarto no mesmo dia da enchente, daí que o meu filho ficou na casa dele na Uruguaiana, ali mais para lá um pouco. E daí começou, já estava água no segundo piso já da casa dele, e eles foram para cima do telhado, ele, o vizinho e a vizinha dele. Só que o resgate dele não acontecia. E daí quando a gente estava aqui em cima do telhado ainda, da sacada do vizinho, que o helicóptero começou em torno assim de umas 14 horas, e ele me ligou e disse assim para mim: mãe, quando o helicóptero te pegar aí, tu pede para ele passar aqui e pegar a gente. Ele disse assim: mãe, pelo amor de Deus, não me deixa aqui, mãe. Daí eu comecei a passar mal, assim, tipo... Parece assim que as vozes das pessoas assim na minha volta começou a sumir, sabe? Parece assim que as pessoas começaram a ficar longe, escutava aquelas vozes assim como se fosse bem baixinho, né?
Daí só escutei assim que alguém falou assim, tá infartando, tá infartando. E daí já acordei lá na Ubra, já tinha passado por um infarto. Não gosto nem assim, sabe, falar muito, assim, que vem na cabeça de novo, aquela cena, sabe? Tá louco. Já lá em Santa Cruz, o Guilherme e a Maríndia recomeçam a vida depois de viverem um trauma. A casa em que viviam, em Encantado, ruiu. Uma imagem chocante que percorreu todo o país. Em Encantado, eles mantiveram um restaurante, mas a vida agora está em Santa Cruz, onde eles abriram um novo negócio, também no ramo de gastronomia, e estão vivendo uma nova fase, se reconstruindo em busca da superação desse trauma pós-enchente. Eu tava botando sacolas embaixo do portão da garagem, sabe, para conter. E fui dar um banho nas minhas cadelas no banheiro, no chuveiro mesmo. Quando nós estávamos quando eu estava dentro do chuveiro, uma abençoada de uma mulher, a Silvana, que eu literalmente devo a minha vida para ela. E ela saiu, eu ouvi ela nos dando tchau. Deu uns 30 segundos, ela voltou gritando para dentro de casa, dizendo sai, porque o morro desmoronou. E foi aí que a minha esposa, a Maríndia, foi até a porta do banheiro e disse assim, ou tu sai, ou ficaremos os 4. Eu peguei as cachorras nos braços, porque elas são grandes, nem sei como, na hora eu segurei as duas e saí. Um piscar de olhos, quando eu estava do outro lado da rua, assim, eu larguei as cachorras no chão e virei. Quando eu virei, a sensação de impotência é incrível, né? Porque tu não tem o que fazer. Então eu pensei, tá, vai bater na casa e vai escoar pelos lados. E eu ouvi o barulho do carro sendo esmagado. Foi muito difícil conquistar tudo que a gente conquistou, porque só a gente sabe o trabalho que a gente passa, né? O que importa saiu. E eu acho que foi isso que realmente, assim, eu achei, não digo honroso, mas até de certa forma, um certo orgulho da minha parte de que realmente o que importava saiu. Tenho medo do que possa vir a acontecer e eu sou um cara que eu não tenho religião, mas eu acredito que Deus, ou a vida, ou o universo, ele fala com a gente, principalmente através de acontecimentos, né? E nós morávamos num morro, mas nós tínhamos um vizinho do lado, nós tínhamos vizinho do outro lado, nós tínhamos vizinho na frente, e só a nossa casa foi destruída, graças a Deus, né? Não destruiu a casa dos outros, só a nossa foi literalmente implodida. Se tu chega lá hoje, não tem como definir o que tinha lá. E obviamente ficou muita coisa lá. A Maríndia, desde que a gente começou a namorar, todas as cartas, bilhetes que eu dava para ela, tudo ela guardou. Então essas coisas foram as que mais doeram, sabe? Ela dizia, eu quero mostrar para os nossos filhos. Com a perda da casa, o casal passou a morar no restaurante. Moramos no restaurante de 30 de abril até 31 de dezembro. E durante um ano inteiro a gente trabalhava a noite inteira, chegava no final da noite, arredávamos as mesas, eu fazia uma espécie de barricada com as cadeiras para que a gente tivesse um mínimo de privacidade. Graças a Deus tínhamos toda a estrutura de fogão, de tudo que tem um restaurante, então ali a gente esquentava a água e tomava banho de caneca. Durante um mês mais ou menos foi assim. Foi muito chocante, sabe? E com essa sequência, nas primeiras noites ali mesmo, eu lembro que a gente não tinha muito para onde ir, a cidade não tinha, era um clima pós-apocalíptico, não tinha luz, não tinha água, não tinha internet, não tinha sinal de telefone. Depois de tudo que a gente passou, a gente ficou em choque, né, inicialmente, mas a gente se agarrou muito na esperança de um futuro melhor, de que aquilo, talvez, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, né, eu sou muito crente, então eu acredito muito que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que a nossa linha torta era justamente aquela, né? Fez a gente vir para uma cidade nova, as coisas foram se encaixando novamente do jeito que tinha que ser. E hoje eu acho que eu sou uma pessoa totalmente diferente da que eu era, né? E eu acho que a nossa vida, de certa forma, se tornou melhor. Nada disso seria possível, né, sem as pessoas certas ao nosso lado e sem a nossa esperança. O estudo, que o Santiago faz parte, demonstra que as redes de apoio e atendimento precisam ser fortalecidas.
E essa pesquisa permitiu delinear de que forma políticas públicas devem ser desenvolvidas para focar de maneira mais intensa o atendimento a esse público. É importante para a pessoa, quando atender alguém que demonstra algum sinal de sofrimento psíquico, ela tem em mente de que aquilo pode ser algo que está remetendo ao trauma dela lá um ano atrás por conta das enchentes. Primeiro parte para essa rede de apoio mais próxima, né, que são amigos, família, às vezes grupos um pouco mais distantes, grupo de futebol, grupo da igreja para muitas pessoas, né? Mas chega um ponto onde a pessoa tem que recorrer sim a um profissional de saúde. No perceber que tu precisa de ajuda, tu ir buscar ajuda também. Além da vivência na pele, da perda dos bens, das memórias, da história, essas pessoas ainda compartilharam experiências de outras famílias nessa caminhada e rememoram diariamente essas imagens e relatos, o que também são elementos que contribuem para a carga mental. O cara tem que ter muita paciência, o cara tem que ter coração para não surtar uma coisa dessa aí, ó. É muito triste, cara. Tem um senhor ali que é nós conhecidos do vizinho ali. Ele ficou na casa e não quis sair, morreu, né? E ali, quando eu fui ali de barco ali, tinha uma criança na rua, né? Morta ali. Pra mim, acabou meu dia. Vou voltar. Como a minha esposa falou, né? Eu quase perdi ela também, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aí, lutando. Continuar a vida de novo, né? A vida é assim. Tem dias ruins e dias bons, entendeu? E eu rio por fora, por dentro é machucado, entendeu? Ninguém sabe a dor que o cara passa por dentro, né? Lá onde o restaurante fica, é uma região que, olha, tem que acabar Encantado para pegar água lá. Só que eu vivi o desespero de ver um caminhão de bombeiros passar na frente com um megafone dizendo para as pessoas se retirarem para as áreas mais altas da cidade porque rompeu uma barragem. E era para subir 6 metros a água. E 6 metros, se subisse, mataria todo mundo. Mas eu sei o que foi. E foi muito, muito desesperador, assim, a gente não saber se no outro dia nós teremos empresa, se no outro dia nós teremos nossos cachorros, se no outro dia nós teríamos para onde ir. A gente fez disso uma chance de recomeço para nós em outro local. Foi a parte mais desafiadora da nossa vida até hoje, pelo menos da minha, isso eu posso dizer. Cada chuvinha que dá no céu, assim, parece que a gente volta lá para aquele dia, né? Filho do motorista do Uber que eu vinha para cá quando eu tava vindo limpar, disse, meu filho disse, eu não vou na Matias, a Matias tá cheia de lixo. Eu falei para ele, moço, não é lixo, é a vida da gente que tá ali na rua. Aquela geladeira comprada em 10 vezes para depois poder comprar outra coisa. Uma dedicação de uma vida, né? Que em 24 horas foi parar tudo na beira da rua, né? Que não se deu para aproveitar nada, absolutamente nada. Além, né, das perdas sentimental, né? Que a gente tinha uma parede de foto ali, né? Que não ficaram nenhuma. Foto dos meus filhos pequenos, foto do meu pai, que já faleceu há 20 anos. Ficou só aqueles amontoado de cores ali, assim, sabe? Que não tinha mais uma imagem definida, nada. Ele disse, não adianta guardar, não adianta. E acabou colocando fora ainda. Acho que tem uma questão que parte para além da questão da saúde mental, que é essas pessoas, elas estão de fato expostas, né? E o medo delas não é irracional nesse sentido. Claro, a gente como profissionais de saúde mental, assim, a gente busca que as pessoas consigam ir enfrentando o medo que elas têm, né, para justamente não resultar em sintomas de evitação, né, a pessoa não deixar limitar a sua vida por causa dos sintomas que ela tem, mas a gente tem aqui um fator que passa dessa questão da saúde mental, que a gente não pode também ser inconsequente e dizer para as pessoas, não, tem que enfrentar o medo quando a casa dela de fato talvez possa ser alagada. Acho que se não fosse assim a ajuda de Deus, né, a minha fé em Deus, assim, sabe, não sei se eu teria conseguido.
É impactante tudo isso, né, gente? Mas também é indispensável que a gente mostre, né? Não por mostrar pessoas sofrendo, pessoas chorando, mas mostrar a realidade realmente de todo o impacto psicológico, de toda a ferida que ainda está aberta em muitas mentes, em muitos corações, do psicológico de muitas pessoas. Amanhã nós temos o 5º episódio da série Águas de Maio. Amanhã, os impactos da grande enchente na agricultura, os impactos no alimento, nisso que muitos de vocês estão consumindo neste momento, no prato que está sobre a mesa aí. O Bernardo Miller fez esse trabalho, essa é a reportagem de amanhã, então, aqui no NT Sul, 5º episódio da série Águas de Maio. Seguramente, neste momento, após essa reportagem, muitos de vocês ainda estão impactados, com o coração pesado, bateu a empatia, você se identificou. Tem muita gente, inclusive, que eu tenho certeza está chorando neste momento. E o que a gente quer? A gente quer ver o sorriso no seu rosto. A Novo Tempo prima muito por ter você bem, por saber que você está bem. Por isso, chamo vocês comigo aqui para a telinha para te oferecer um presente ofertado pela Novo Tempo. Você sabe que a Novo Tempo tem os Anjos da Esperança, que mantém o NT Sul no ar, que mantém toda a programação da Novo Tempo no ar e que propiciam que a gente chegue até você. E esses Anjos da Esperança também é quem proporcionam que a Novo Tempo ofereça a você publicações completamente gratuita. A revista Mente Feliz é a oferta que a gente faz para você agora. Não vai pagar nada. Prepare o seu telefone ou então anote aí o contato da Novo Tempo para que você possa ligar, ou melhor, mandar uma mensagem, tá? E através dessa mensagem você vai ser direcionado para a aquisição, né, para o envio dessa revista. Tem alguns passos que você deve seguir, tem um link que você vai acessar, que vai ser direcionado para esse link, para dar os seus dados. Você precisa, né, mencionar os seus dados, seu nome, endereço, enfim, não vai pagar nada, é de graça. E o que é a revista Mente Feliz, pessoal? A revista Mente Feliz é uma possibilidade de amparo, de aconchego, de acalanto, de mensagens, né, que falam e que são benéficas para você que de repente está nesta situação de tristeza profunda, você que se sente deprimido, você que está assim profundamente abalado ainda por essa questão da enchente, por outros problemas psicológicos, você que anda com o coração apertadinho, pensando um monte de besteira. Olha, esta revista é um suporte especial que a Novo Tempo está oferecendo para você. Revista Mente Feliz. Mande a sua mensagem. Tá? Mande a sua mensagem, solicite a revista, repito mais uma vez, é inteiramente de graça, é um presente da Novo Tempo para você, independentemente do seu vínculo com o NT Sul, com a Novo Tempo, é para todas as pessoas. Se neste momento você se ligou, está assistindo excepcionalmente o NT Sul pela primeira vez, é para você também esse convite, este presente. Você vai gostar, eu tenho certeza, tá bom? Revista Mente Feliz. Aproveita agora para o nosso último bloco de interações. Vamos para a tela novamente para saber quem participa com a gente. Cris Cunha Barros, de Cachoeira do Sul. É a maior burrice essa polêmica da ponte do Fandango. Deveriam ter conseguido algum meio de construir uma segunda ponte para não ter que bloquear totalmente o fluxo. O que vai ser das pessoas que moram do outro lado e precisam vir à cidade até em caso de emergência ou urgência? Absurdo tudo isso. Cris se manifestando então sobre a necessária interdição da ponte do Fandango em função das obras que acontecem a partir do mês de setembro. Última mensagem? Então tá. Pessoal, muito obrigado por sua companhia. O NT Sul de hoje está ficando por aqui. Amanhã, meio-dia, esperamos você novamente aqui na telinha da TV Novo Tempo. A gente se vê. Tchau, tchau.